Já parou para pensar no que acontece quando o universo, em um daqueles testes silenciosos de paciência, resolve desligar o GPS justamente de quem mais precisa se sentir seguro no caminho? Imagine a cena. Estrada aberta, sinal fraco, o mapa some da tela. E dentro do carro está um canceriano, regido pela Lua, com um coração tentando recalcular rotas que a tecnologia abandonou. Porque para Câncer, se perder não é apenas errar o caminho, é sentir que algo dentro saiu do eixo, como se a maré tivesse virado sem aviso prévio. E talvez essa história não seja sobre trânsito, mas sobre a forma como todos nós reagimos quando perdemos o controle e precisamos confiar em algo que não aparece na tela. Câncer é um signo de água cardinal, movido pela Lua, esse corpo celeste que não emite luz própria, mas reflete aquilo que recebe. Estudos simbólicos da astrologia mostram que a Lua representa memória, emoção, pertencimento e segurança. Não é à toa que, quando o GPS quebra, o primeiro impacto não acontece nas mãos que seguram o volante, mas no peito. O Sol pode estar em pleno céu, os planetas podem seguir suas órbitas perfeitas, mas dentro do canceriano acontece um pequeno eclipse emocional. A sensação é clara. Se eu não sei onde estou, como vou voltar para onde me sinto em casa? E essa pergunta não é só geográfica, é existencial. A ciência já explica que o cérebro emocional reage primeiro à ameaça antes do cérebro racional. A astrologia apenas traduz isso em símbolos. A Lua entra em fase minguante por alguns minutos e o mundo parece menos confiável. No primeiro momento, não existe recalcular rota. Existe um drama interno digno de trilha sonora lenta. O canceriano resmunga com a tecnologia como se o GPS tivesse falhado de propósito. Eu sabia que não devia confiar nisso. E, curiosamente, pode continuar dirigindo na direção errada por alguns minutos. Não por teimosia, mas porque está processando a frustração emocional. A Lua rege os hábitos, e mudar de rota sem sentir segurança leva tempo. É quase como se o universo dissesse: respira, sente, depois decide. Enquanto isso, a mente busca referências, que não estão nos satélites, mas na memória afetiva. Quando a emoção começa a baixar, algo fascinante acontece. Câncer ativa sua bússola interna. Ele lembra de uma árvore torta, de um posto de gasolina que viu anos atrás, de um caminho que percorreu uma vez com alguém importante. Psicólogos que estudam cognição espacial já observaram que pessoas mais conectadas à emoção tendem a se orientar melhor por marcos visuais e lembranças do que por coordenadas frias. A astrologia chama isso de inteligência lunar. Não é lógica pura, é sensação de reconhecimento. Eu já passei por aqui. Meu corpo lembra. E muitas vezes o corpo lembra antes da mente. Se houver outras pessoas no carro, surge o arquétipo do protetor. Mesmo com um caos interno, o canceriano tenta parecer calmo. A Lua, afinal, também rege o cuidado. Ele faz piadas, suaviza o clima, transforma o problema em algo quase acolhedor. Mas se estiver sozinho, aí entra a ligação clássica. Não para pedir apenas direção, mas para ouvir uma voz conhecida. Porque para Câncer, orientação sem afeto não funciona. A neurociência confirma. Ouvir alguém de confiança reduz o cortisol, o hormônio do estresse. A astrologia sorri e diz: é a Lua recebendo suporte emocional para voltar a brilhar. E então vem a solução, que nunca é abrupta. Câncer é cardinal, sim, tem iniciativa, mas ela vem envolta em sensibilidade. Ele para em um lugar que parece seguro, uma padaria, um café, um mercadinho antigo. Não pergunta seco. Ele cria conexão. Desculpa incomodar, mas eu tô meio perdido e precisava muito chegar em tal lugar. E quase sempre alguém ajuda. Porque quando a vulnerabilidade é genuína, o universo responde. Mitologicamente, a Lua sempre guiou viajantes à noite, não pela força, mas pela constância. E é isso que acontece ali. A rota se revela quando o coração se acalma. O conceito central dessa história não é sobre um signo e um GPS quebrado. É sobre como reagimos quando os mapas externos falham, quando o retorno solar chega, quando um ciclo lunar se fecha, quando um alinhamento planetário bagunça nossas certezas. Todos nós ficamos um pouco cancerianos, perdidos, sensíveis, buscando segurança. E a grande revelação é essa. Nem sempre a resposta vem da lógica imediata. Às vezes vem da pausa, da memória, da conexão humana. O universo não nos testa para nos punir, mas para nos lembrar de habilidades que ignoramos quando tudo está funcionando. Histórias antigas falam de navegadores que usavam as estrelas para voltar para casa. Hoje usamos GPS, mas o princípio é o mesmo. Quando a tecnologia falha, resta a leitura do céu interno.
Quantas vezes você já se sentiu perdido na vida, não no endereço, mas no propósito? Quantas vezes tentou seguir em frente mesmo sabendo, lá no fundo, que estava indo na direção errada só porque parar dava medo? O Canceriano Perdido nos ensina que sentir não é fraqueza, é um sistema de navegação alternativo. E a virada acontece quando você entende que pode escolher confiar. Confiar na intuição, no tempo, nas pessoas. A lua muda de fase, mas nunca deixa de existir, assim como você. O momento de confusão não é o fim do caminho. É só uma curva que pede mais presença. A transformação começa quando você para de brigar com o GPS quebrado da vida e começa a escutar os sinais mais sutis. Na prática, os passos são simples. Primeiro, pause. Antes de reagir, respire e reconheça o que está sentindo. Segundo, observe. Que memórias, sinais ou intuições surgem quando você se permite sentir? Terceiro, conecte-se. Peça ajuda, compartilhe, não tente resolver tudo sozinho. Quarto, haja com gentileza. Escolha caminhos que tragam sensação de segurança, mesmo que não sejam os mais rápidos. E por fim, confie no ciclo. Assim como a lua, você também passa por fases, e todas elas têm função. E agora fica a pergunta que ecoa. Quando o seu GPS interno falha, você entra em pânico ou aprende a ouvir a própria intuição? Talvez a vida esteja te convidando a formar uma nova rota. Não mais rápida, mas mais verdadeira. Se essa história fez sentido para você, compartilhe, comente. Conte quando você também se sentiu perdido e encontrou o caminho de um jeito inesperado. Porque juntos formamos uma egrégora, uma grande família em transformação, aprendendo que, às vezes, se perder é exatamente o que nos leva de volta para casa.